Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Do livro Harmonização, capítulo 9. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Mensagem titulada Harmonização. Atentos à palavra evangélica, observamos que o homem deve realizar a glorificação de Deus em sua existência. Em todas as épocas, inúmeros intérpretes dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos tentaram semelhante edificação, partindo, todavia, de princípios contraproducentes, contrários. Muitos religiosos tentaram-na, atormentando o corpo ao invés de discipliná-lo, embotando, insensibilizando o espírito nas sombras dogmáticas, em lugar de esclarecê-lo. Essa glorificação, entretanto, deverá ser levada a efeito no corpo e no espírito. Não se pode esquecer a noção de equilíbrio que deve reger toda expressão da vida. O mundo, substancialmente considerado, é o paraíso que jamais se distanciou de nós outros. Seus característicos de paisagem revelam o Éden, repleto de árvores, flores e luzes. O planeta, contudo, precisa receber expressões de Deus manifestado nas criaturas. A natureza, em todos os seus planos, glorifica o Senhor, mas o homem, na generalidade, não conhece a realização sublime, costumando transformar o alimento em tóxico e o sentimento em paixão destruidora. Não mais suplícios às células orgânicas, nem ociosidade beatífica na falsa visão espiritual. Corpo e espírito devem andar harmoniosos e belos nas leis divinas do ritmo, do progresso. Deus pode ser glorificado no ato de comer, de banhar-se, na organização da família, do trabalho, em todos os gêneros de vida honesta e de luta construtiva. Muitos crentes em todos os setores da fé quiseram transformar a glorificação em movimento convencionalista, fingido, forçado, artificial. Usa-se o corpo nas igrejas para genuflexões, o ajoelhar-se, ou atitudes contemplativas, e fora das igrejas, em todos os desmandos, excessos e absurdos de licenciosidade, ou seja, depravação e indisciplina. Não se pode glorificar a Deus no sentido unilateral, parcial. A presença divina transparece, se manifesta de todas as coisas, em todos os lugares. A vida, com suas leis prodigiosas, maravilhosas, está pedindo aos homens
glorifiquem a Deus, manifestando-o. Somente assim integrar-se-á o planeta na harmonia do universo. Breve comentário. Ainda é bem complicado para todos nós compreendermos o que significa glorificar, o que significa honrar a Deus em corpo e em espírito. Ainda temos uma dificuldade muito grande de compreender quais são os imperativos, quais são as obrigações que nós temos para com Deus, que nós temos para conosco mesmos e que nós temos para com o próximo. Jesus já deixou claro que amar o próximo como a nós mesmos encerra todas as obrigações que nós temos para com o próximo. Mas e as obrigações que nós temos para com Deus? Como podemos cumprir essas obrigações? Então, essa página, ela deixa bem claro para todos nós como que podemos nos harmonizar, estar em harmonia de corpo e alma, essencialmente, em corpo e em espírito, glorificando a Deus, ou seja, honrando a Deus em todas as suas participações. Então, como que foi isso esboçado com o passar do tempo? No passado, todas as igrejas buscavam, de certa forma, transformar todos os movimentos de glorificação a Deus em movimentos físicos, em honras físicas. O ato de se ajoelhar seria uma reverência a Deus. Só que não é essa reverência que Deus está aguardando de todos nós. Então, o que, afinal de contas, Deus aguarda de todos nós? E ele continua aqui. Emmanuel explica para a gente um pouquinho mais. Muitos religiosos tentaram empreender esse processo de glorificar a Deus, atormentando o corpo. Várias pessoas no passado se sentiam desequilibrados em relação às sensações do corpo físico, acreditavam que batendo, sacrificando o corpo físico, você iria transformar alguma coisa no seu corpo físico. Mas, na verdade, a obrigação que nós tínhamos que empreender era em disciplinar o corpo físico. Nós precisamos de disciplina. E, igualmente, por vezes, tornamos a nossa alma insensível às possibilidades de amar, de perdoar, de compreender, porque simplesmente mergulhamos nas sombras dogmáticas, de dogmas religiosos, em lugar de esclarecê-lo, em lugar de esclarecer o espírito, quais são as verdadeiras necessidades de transformar a conduta de tal forma e os sentimentos que são emanados da nossa alma em harmonia com o Pai. Essa é a verdadeira glorificação que se espera de todos nós. Como podemos estar em harmonia com Deus? Então, essa glorificação, essa forma de honrar a Deus, entretanto, deverá ser levada a efeito no corpo e no espírito. No corpo físico e no espírito. Não se pode esquecer a noção de equilíbrio que deve reger toda expressão da vida. Então, é muito difícil para todos nós compreendermos e dinamizarmos no nosso próprio corpo físico e no nosso campo dos nossos sentimentos a essência de equilíbrio divina, que todos nós temos condições de exercê-la. Então, o próprio planeta
em todas as suas características de paisagem, como árvores, flores, luzes, revela um Éden, revela um grande paraíso. Toda a complexidade que é a constituição do planeta Terra representa um conjunto de leis universais maravilhosas que estão atreladas para com Deus. Só que a natureza em si, em todos os seus planos, sabe honrar o Senhor, sabe honrar a Deus. Mas o homem, na sua generalidade, ou seja, de uma forma comum e geral, não conhece a realização sublime. Por quê? Porque a gente costuma, e ele foi bem específico aqui, manda dar um exemplo bem específico, porque nós costumamos transformar, por exemplo, um alimento que é 100% natural, alteramos a química do alimento a ponto de transformar aquele alimento num produto tóxico, que pode ser lesivo à organização, à constituição física de corpos físicos. E empreendemos assim com o objetivo de quê? De promover lucros financeiros a diversas empresas. Então é óbvio que isso não é realização sublime, né? E igualmente, o sentimento em paixões destruidoras. Então, quando nós transformamos o nosso sentimento em paixão destruidora, nós estamos nos afastando da realização sublime de estar glorificando ao Senhor. Porque o corpo físico pertence a Deus. Todas as manifestações no planeta pertencem a Deus. Tudo é patrimônio divino. Então, Deus nos fornece todos os recursos para que possamos evoluir, progredir nessa grande escola chamada planeta Terra. Mas temos que compreender qual deveria ser a nossa realização ainda mais sublime no campo da atividade de convivência, da atividade diária, uns para com os outros. Então, vamos compreender que a manifestação mais sublime requer mais atenção para com os objetivos do Pai, para com os objetivos de Deus, para com todos, não especificamente para um grupamento ou para uma única pessoa. Caso contrário, estaremos, por exemplo, promovendo, transformando alimentos em tóxicos, em produtos químicos que podem ser lesivos ao corpo físico. E foi assim durante muito tempo e ainda é assim a organização física na Terra. Então, não mais suplícios às células orgânicas. Então não adianta, já descobrimos que não é esse o caminho de promover suplícios, ou seja, dores, empreender dificuldades e maus tratos para as células orgânicas do nosso corpo. Muito menos ociosidade beatífica, ou seja, ficar parado, sem fazer nada, como que isso fosse na falsa visão espiritual, como se ficasse num mosteiro, olhando para o nada, pudesse promover a libertação e o progresso da ação divina ao nosso derredor. Então, se queremos estar em harmonia com o Pai, temos que estar em harmonia para com as atividades de Deus. Então, se Deus não para momento algum, e Ele continua trabalhando continuamente e de forma continuada por todos nós, é óbvio que a ociosidade beatífica não faz sentido. Ela é contrária ao processo de progresso. E o processo está muito mais atrelado ao processo de egoísmo. Ou seja, novamente contrário às leis divinas. Então, tanto em corpo quanto em espírito, devem andar harmoniosos e belos nas leis divinas do ritmo, do progresso. Então, como que Deus pode ser glorificado? Deus pode ser glorificado, ou seja, pode ser honrado no ato de comer com equilíbrio, no ato de banhar-se, sem agredir o corpo físico. Afinal de contas, esse corpo físico pertence a Deus. Esse conjunto de energias, nós não temos como criar. Nós não temos nem condições de gerar o fluido vital
que faz com que todas as células fiquem animadas no que conhecemos como vida. Quem fornece isso também é Deus. Então, na organização da família, somos capazes de organizar a família de uma forma equilibrada. Igualmente no trabalho, estamos organizando de certa maneira a convivência pacífica no trabalho? Ou estamos tentando passar a perna no outro, tentando dar um tombo no outro para promover o progresso individual e não o coletivo? Porque se estivermos fazendo isso, não estamos glorificando a Deus. Em todos os gêneros de vida honesta e de luta construtiva. Então, é claro, se estamos desempenhando os planos divinos na sua feição mais nobre, é claro que estaremos desenvolvendo e agindo, honrando a Deus. Estaremos empreendendo os recursos dos nossos sentimentos e os recursos do corpo físico para trabalhar em nome de Deus, ou seja, em nome do progresso de todos, e não do progresso individual unicamente. Então ele continua. Muitos crentes em todos os setores da fé quiseram transformar essa tal glorificação, como que você pode honrar a Deus, em movimento convencionalista, fingido, forçado, artificial. Então, foi estabelecido uma série de rituais físicos em que a pessoa só tinha que, por exemplo, ajoelhar. Se você está se ajoelhando diante de uma imagem ou diante em um certo momento, em uma certa cerimônia, então você está cumprindo os seus papéis de glorificação para com o Pai naquele minuto. Mas aí, Emmanuel vem e fala o seguinte, de uma maneira muito, muito interessante para todos nós. Se estamos ali naquele processo de genuflexão, de simplesmente se ajoelhar, ou uma atitude qualquer contemplativa, elogiando a criação divina. Então ele comenta, e fora dela, ou seja, fora dessa igreja, ou desse grupamento, como quiser dar o nome, a pessoa está promovendo uma série de desmandos, uma série de excessos para com o corpo físico e absurdos de depravações em disciplina com o corpo físico. Então, como é que você pode conciliar? Como podemos conciliar um simples fato de se ajoelhar com estar empreendendo uma série de desmandos, de excessos para com o corpo físico e igualmente para com o campo dos sentimentos, com paixões viciantes, com sensações de alucinação que por vezes a maioria busca empreender como um princípio de alegria no frenesi dos processos químicos que a Terra nos oferece. Então não é por aí. Nós temos o livre-arbítrio de escolher como melhor vamos atuar com o nosso corpo físico e com relação ao campo dos sentimentos que todos nós detemos. Mas já somos suficientemente grandinhos para perceber que não adianta buscarmos esse processo de honrar ao Pai de uma forma fingida, forçada, artificial. Se no fundo, queremos e acabamos empreendendo o uso em excesso de uma série de alterações do corpo físico simplesmente para gerar sensações de prazer. Então, isso não é glorificar a Deus, não faz sentido. Não pode coexistir esses dois fenômenos. Então ele comenta, não se pode glorificar a Deus no sentido unilateral, ou seja, parcial. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, eu vou glorificar a Deus naqueles 10 minutinhos. Depois daqueles 10 minutinhos, eu não vou glorificar mais não. Aí eu vou viver o que eu acredito. Já fui lá e cumpri as minhas formas de honrar a Deus. Eu fui lá e cumpri ao participar daquele grupamento religioso.
visitar aquela igreja, aquele culto, seja o que for, ou a casa espírita. Eu fui lá e já glorifiquei a Deus. Eu já honrei, fui lá honrar a Deus. Ué, mas e o restante das outras horas do dia, da semana? Das 168 horas disponíveis na semana, não podemos achar que vamos executar alguma intenção de honrar a Deus localmente num grupamento qualquer religioso e achar que podemos agir e reagir das piores formas possíveis no campo dos sentimentos e para com o nosso corpo físico, malbaratando os recursos que nos são ofertados. Então, o glorificar, temos que honrar. Olha, por que me foi fornecido esse corpo físico? Por que me foi fornecido essa condição de trabalho, essa condição de expressão? Certamente foi para o meu progresso e de todos que estão à minha volta. Então temos que tentar empenhar o nosso campo dos sentimentos e a nossa essência em dinamizar a vontade de Deus e não a nossa vontade ainda totalmente dilacerante e equivocada. Então, se estamos sempre preocupados que Deus está nos fornecendo diversos mecanismos de progresso e queremos honrar esses mecanismos, teremos que empenhar o nosso tempo na direção do Pai. E ele comenta, ele prossegue: a presença divina se manifesta de todas as coisas, em todos os lugares. A vida, com suas leis prodigiosas, maravilhosas, está pedindo aos homens: glorifiquem a Deus, manifestando-o. Aqui que é brilhante, porque a maioria acredita que glorificar a Deus é cantar um hino. Acredita que honrar a Deus é falar que acredita em Deus. Na verdade, glorificar a Deus é manifestar Deus em nós mesmos. Porque nós temos essa centelha divina dentro de cada um de nós. Então, manifestando Deus no nosso dia a dia, ao nosso derredor, é a única maneira de realmente glorificarmos a Deus. Porque vamos estar cumprindo de forma harmônica os planos maiores que Deus está nos convidando para o progresso. Então, somente assim integrar-se-á o planeta na harmonia do universo. Então, todos nós que temos como objetivo realmente o progresso consciente, temos que buscar honrar ao Pai, temos que buscar honrar a todos os recursos que nos são ofertados, cumprindo a vontade de Deus na maneira de manifestá-lo. Então, se Deus está preocupado com o progresso de todos, nós precisamos manifestar a essência do progresso de todos. Se Deus está preocupado com o alimentar, o auxiliar uns aos outros, devemos buscar alimentar e auxiliar uns aos outros. Então, em todos os momentos da vida, minuto a minuto, seja nossa relação para com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino nominal, temos condições de desempenhar atitudes mais sublimes. Hoje, o agora. Não só apenas na admiração dos recursos que nos são ofertados, mas, acima de tudo, manifestando a vontade divina ao nosso derredor, em todos os minutos, em todos os momentos.